Bom, pessoal, estamos aqui na Leblon Equities com o Pedro Schermon, sócio fundador da Leblon. Mais um programa no Caminho das Gestoras, dessa vez pegando uma casa focada em ações. O Brasil esse ano apresenta um cenário aí de bastante turbulência política, talvez mais do que esperado, né, Pedro? A gente vai falar um pouquinho de cenário, um pouquinho mais para frente. Começar agradecendo o Pedro, receber a gente aqui na Leblon Equities, casa parceira. A gente está sempre junto aqui, trazendo clientes, fazendo eventos. E pedir para o Pedro contar um pouco da história da Leblon, como é que começou a Leblon, 2008. Legal, obrigado pela oportunidade de falar contigo, falar com os seus investidores. Bom, a gente começou em setembro de 2008, ali no olho do furacão da grande crise do subprime americano. O primeiro dia do nosso fundo foi 30 de setembro de 2008 e a nossa proposta era construir uma asset que fosse 100% focada no Brasil e 100% focada no investimento em empresas. A gente entende que o Brasil é um mercado que tem centenas de bons gestores e a gente escolheu o caminho do foco como caminho para gerar um diferencial competitivo a nosso favor. Então, esse foi o primeiro pilar ali do nosso fundamento empresarial, que foi focar só em Brasil e só em empresas, fazendo tanto gestão de fundos de ações como fundos de previdência e, oportunisticamente também, a gestão de alguns fundos de private equity ao longo do tempo. Além do foco, quer dizer, a gente se propôs a montar um time bastante experiente. Quer dizer, todos nós que hoje fazemos parte da equipe de gestão temos aí pelo menos 20 anos de experiência em análise e gestão de ações no Brasil. Eu faço isso desde 1995, já são aí quase 24 anos. O Marcelo Mesquita faz há mais de 20 anos, que é meu sócio e cogestor dos fundos também. Marcelo Aguiar e Bruno Pereira também fazem há mais de 20 anos. Então, acho que a gente conseguiu montar um time bastante experiente que faz a mesma coisa há muito tempo. Acho que isso é um grande diferencial. Além disso, a gente acredita muito em alinhamento de interesses e transparência. Então, a gente tem uma ferramenta que eu acho que é a nossa melhor ferramenta de gestão de risco na Leblon Equities, que é o fato de todos nós termos uma parcela significativa do nosso patrimônio investido nos mesmos fundos que a gente oferece para os investidores. A gente, na verdade, tem uma regra interna que nos obriga a investir pelo menos 50% do nosso patrimônio financeiro nos nossos fundos, no Leblon Ações 1, no Leblon Ações 2, no Leblon Previdência. Isso é uma regra. E por aí vai. Isso é uma regra. E é uma regra que a gente consegue monitorar com alguma tranquilidade em função de um outro pilar nosso, que é a transparência. Então, a gente distribui em base semestral 100% do resultado da empresa para os sócios e funcionários. Essa distribuição é feita 75% através do pagamento de dividendos, na proporção que cada um tem da sociedade, e 25% vai para um bônus pool, onde os dois principais sócios, que sou eu e o Marcelo Mesquita, fazemos a distribuição entre toda a equipe de maneira bastante transparente. Então, todo mundo sabe o resultado da empresa, a estrutura de custos, o lucro, quanto foi distribuído. E a gente aproveita para monitorar também se a turma está reinvestindo pelo menos 50% do que é distribuído nos próprios fundos. Então, a gente acredita muito que esses três pilares aí que sustentam essa nossa história de mais de 10 anos. E aí, os sócios, você e o Marcelo, são fundadores, né? Pedro, Rude também, né? Somos 4 sócios fundadores. Eu, o Marcelo Mesquita, o Bruno Pereira e o Pedro Rude. Eu e o Pedro Rude vindos da IP e o Marcelo Mesquita e o Bruno Pereira vindos do que na época se chamava o BS Pactual, hoje BTG Pactual. Então a gente está junto aí desde o primeiro dia. Além disso, a gente tem o Marcelo Aguiar, que se juntou a nós há cerca de 3 anos, vindo da Goldman, também com larga experiência em análise de empresas. Foi praticamente 10 anos Goldman, antes foi Merrill Lynch e Bozano, e hoje ele é o 4º membro ali do comitê de gestão da empresa. E a Natasha, que é a nossa diretora comercial, que se juntou recentemente a nós. E aí temos mais 12 pessoas, a empresa hoje tem 18 hoje, na verdade, 18 pessoas. 18 pessoas. Aproveitando o gancho do time, a gente vê muitas casas assim, que entram numa fase de performar não tão bem, não entregar tanto resultado, e como essa galera mais jovem que se junta aos times é muito focada em bônus, né? Acaba perdendo talentos, né? Uhum.
Você tem muita perda de talentos aqui ou o pessoal está mais estável? Esse é um bom ponto. Eu acho que a gente se orgulha muito de ter mantido a espinha dorsal da companhia ao longo dos últimos 11 anos e tendo atravessado um período bastante difícil para o mercado de ações no Brasil. Como a gente é só focado em ações e só focado no Brasil, e os últimos 10 anos, quer dizer, quando a gente olha a performance do Ibovespa nos últimos 10 anos, desde o início da Leblon, o Ibovespa rendeu algo em torno de 6% ao ano, num período em que o CDI no Brasil rendeu 10% ao ano, né? Então não foi um período particularmente favorável para o investimento em ações no Brasil. A gente se orgulha bastante de, nesse período, ter conseguido uma rentabilidade próxima a 16% ao ano. Ela está em 15,5% ao ano, desde o início do fundo em setembro de 2008 até o fechamento aqui de maio de 2019. Então, de fato, foi um desafio gerenciar o turnover da equipe, mas a gente se orgulha muito de ser capaz de formar analistas ao longo do tempo. Isso já desde de nossas histórias passadas, seja no BTG Pactual, no caso do Mesquita e do Pereira, seja no caso da IP, no meu caso. E aqui não foi diferente. Quer dizer, em geral, a gente pega a turma muito nova, contrata como estagiário ainda nas boas faculdades aqui do Rio, forma analistas, alguns até ao longo do tempo se tornaram sócios. É evidente que no meio do caminho você acaba tendo algum turnover, porque essa turma ela é mais sensível, talvez a resultados de curto prazo, bônus, então acaba tendo algum turnover, mas algo que a gente tem gerenciado bem e formado sempre novas safras de analistas que complementam o time. Quer dizer, hoje o time de análise e gestão é formado por 8 pessoas, os 4 cogestores, eu, Marcelo Mesquita, Marcelo Aguiar e Bruno Pereira, e mais 4 analistas, e todos os 4 formados aqui dentro de casa. Isso é muito legal. Você mencionou a questão do período, né? O brasileiro não corre na veia do brasileiro a cultura do investimento em ações, né? Como nos Estados Unidos, onde o cara já tem isso mais enraizado. E vocês atravessaram ciclos bem distintos, né? Você nasceu na dificuldade, pegou uma alta depois pegou um longo período de baixa e agora uma retomada, né? Onde é que você acha que a gente está nesse gráfico aí agora? É mais para lá ou mais para cá de novo? Eu acho que a gente está no início de um processo de recuperação cíclica na economia brasileira que tende a ser muito favorável para a performance das empresas e, consequentemente, das ações, né? Embora eu tenha essa crença e toda a equipe compartilhe dessa crença que a gente está no início de um movimento de recuperação no preço dos ativos brasileiros, eu acho que é importante destacar que no longo prazo, quer dizer, nem sempre é uma condição fundamental para que você tenha um bom resultado investindo em ações que a economia ajude muito, né? E a prova disso é o nosso resultado desde o início, né? 15,5% ao ano, com a Bolsa rendendo 6%, o país não crescendo praticamente nada em termos reais per capita nos últimos 10 anos e meio, mas você sempre tem empresas que estão performando bem, principalmente numa economia como a brasileira, que é uma economia extremamente fragmentada. Um exemplo que eu gosto muito de usar é no setor de varejo, a Lojas Renner. É uma empresa que faz parte da nossa carteira desde o primeiro dia do fundo lá, 1º de outubro de 2008 ela estava no portfólio, até hoje ela está. Evidente que o percentual investido variou bastante ao longo do tempo, ela já foi a maior posição do fundo, hoje é uma posição pequena em função da valorização da ação. Mas se alguém tivesse me dito, há 10 anos e meio atrás, que nos 10 anos seguintes o PIB brasileiro cresceria 1,5% ao ano, que a renda do consumidor ficaria praticamente estagnada em termos per capita, talvez eu me desencorajasse a fazer um investimento em Lojas Renner, que é um varejista, e o senso comum diz que o varejo demanda um PIB pujante, o consumidor com renda, etc. Só que Lojas Renner, na ocasião, há 10 anos atrás, era um dos 3 maiores players do segmento de vestuário no Brasil, tinha um market share de 3%, mas na nossa visão era disparado o melhor operador. O que aconteceu nesses 10 anos é que ela saiu de 3% de market share para praticamente 7%, 8%. Então, ela foi capaz de crescer a receita mais de 10% ao ano e o lucro cerca de 20% ao ano, nesse período onde o varejo brasileiro não foi para lugar nenhum, o PIB não foi para lugar nenhum e a renda não foi para lugar nenhum. Então, é a prova de que, se você escolhe a empresa correta, o empresário correto,
mesmo a economia não ajudando muito, como foi o caso, é possível gerar retornos. Quando a economia ajuda, melhor ainda, né? E a gente acredita que o fato do país atualmente estar saindo da pior recessão da nossa história documentada, isso traz uma série de perspectivas positivas aí para os próximos anos. Quer dizer, primeiro que você tem uma utilização de capacidade utilizada no Brasil hoje baixíssima, né? Você tem o desemprego em níveis muito altos e deve permanecer em níveis elevados ainda por bastante tempo. Essa combinação faz com que não exista nenhuma pressão inflacionária no horizonte aí dos próximos 2, 3 anos, pelo menos, que vai fazer com que o nosso juro fique nesse patamar ou abaixo dele durante bastante tempo, né? Então, isso é um estímulo muito grande para as empresas que, na média, nos últimos 10 anos, pagaram um custo financeiro de mais de 10% ao ano, que era a Selic, fora os spreads bancários, que no Brasil são muito elevados. Então, isso já é um estímulo muito positivo. Outra questão que é muito importante é que, nas crises, as boas empresas elas não ficam paradas, né? Quer dizer, as empresas medianas e ruins, elas morrem, né? E as boas empresas, elas melhoram. Então, elas otimizam processos, reduzem quadro de pessoal, fecham lojas deficitárias, se preparam, né, para uma situação muito pior que elas estão vivendo. No momento em que a gente tem uma retomada da atividade econômica para um nível mais normal, digamos assim, a tendência é que essas empresas que sobreviveram, elas voltem ainda mais lucrativas do que elas eram no último bom momento da economia brasileira, que foi ali 2010, 2011, 2012, né? E é interessante a gente notar o quão deprimidos os lucros hoje se encontram, né? Então, a gente fez um estudo aqui na Leblon, nós pegamos todas as empresas ali do nosso universo de cobertura, são cerca de 100 empresas, tiramos os bancos e as commodities para não distorcer a conta, e a gente verificou o somatório de lucros que essas empresas tiveram em 2010 e corrigiu pela inflação até 2018. E comparou com quanto essas empresas lucraram em 2018. E aí a gente constata que, para voltar para o nível de 2010, o somatório de lucros tem que crescer 73%, só para voltar para o nível de 2010. Então, esse é o tamanho do potencial de aumento de lucro das empresas brasileiras quando a economia voltar. A gente acha que passa pelo argumento de que as empresas melhoraram, né? E aí, quando você olha o preço, quer dizer, que preço eu estou pagando por essas empresas boas que sobreviveram, que estão com lucro deprimido? Eu estou pagando um preço que está em linha com a média histórica. E aí a gente olha o indicador preço-lucro, né, que é o preço que você paga pela empresa dividido por quanto ela lucra todo ano. E esse indicador hoje está em torno de 12 vezes, quando a gente olha para os próximos 12 meses, o que é mais ou menos a média histórica brasileira dos últimos 10 anos. A gente acha isso muito barato também. E por quê? Quer dizer, eu acho que o país tende a crescer nos próximos 5 anos muito mais do que ele cresceu nos últimos 10. O juro nos próximos 5 anos vai ser menor do que foi nos últimos 10. E, além disso, o índice Bovespa hoje é um índice que tem uma qualidade muito melhor do que há 5, 10 anos atrás. Quer dizer, você está no mercado há muito tempo, você vai se lembrar que, sei lá, o índice Bovespa, 40% do índice Bovespa era a Telebrás na década de 90, depois você teve Globocabo, as empresas do Grupo X, quer dizer, era um índice cujo a metodologia de formação se baseava única e exclusivamente na liquidez das ações, né? E essa metodologia mudou de uns 3 anos para cá. Hoje é função do free float, do tamanho do valor de mercado da empresa, e, como consequência, você tem um índice hoje formado por empresas de qualidade melhor do que era 5, 10 anos atrás, o que, por si só, já faria com que ele merecesse um múltiplo maior. Então, acho que a distorção é evidente. Eu não me recordo, aí, em pouco mais de 20 anos de mercado, de um momento onde fosse tão evidente que ações tendem a performar melhor do que renda fixa numa janela de 2, 3 anos, né? Você vai ganhar 5, 6% ao ano na renda fixa nos próximos 3 anos e a probabilidade de você ganhar mais do que isso em bolsa é enorme, né? Como talvez a gente nunca tenha visto. Então, além de animado ali com a nossa capacidade de gerar resultado ali na gestão, a gente está bastante animado com a perspectiva do mercado de ações como um todo, né? Uma coisa que chama a atenção, olhando os resultados da Leblon, primeiro, 2 coisas, né? A qualidade da equipe que você destacou. De verdade, quando eu sento aqui com o pessoal da Leblon para falar de papéis que compõem a carteira do fundo, é sempre um prazer enorme, porque é uma aula, né? Não só o que chama a atenção é que
Vocês vão muito além dos números. Vocês conhecem muito a filosofia de gestão das empresas, a cabeça dos gestores, dos executivos, do conselho. Vocês têm realmente um diferencial enorme de qualidade. E a outra coisa é a consistência do fundo ao longo do tempo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas nos últimos 10 anos, dos 10 anos de existência da Leblon, em 9 anos a Leblon superou o Ibovespa, né? Exatamente. A gente se orgulha bastante também desse resultado. Quer dizer, eu acho que isso é fruto da nossa filosofia de investimentos e a gente é conservador também quando a gente se autoanalisa, né? Eu acho que tem duas formas de você gerar valor para o teu cotista de maneira consistente ao longo do tempo. Quer dizer, uma é você pressupor que você tem uma equipe que é mais entende melhor do que está acontecendo no mercado, ou você se considera mais inteligente do que a média, né? Que eu acho que é uma assumption muito difícil, porque se você perguntar... Outro dia acho que tem uma pesquisa que é famosa aí de finanças comportamentais, é que se você fizer uma pergunta em qualquer país que seja, né, para toda a população, quer dizer, se você acha que você dirige melhor do que a média dos motoristas ou não, 85% das pessoas vão responder que dirigem melhor do que a média, e evidentemente que isso é absolutamente impossível. Então, eu acho um pressuposto ruim. Não, eu sou mais esperto do que o outro investidor, então eu vou, ao longo do tempo, gerar valor. A outra alternativa é você fazer só uma coisa, de maneira quase que obsessiva, né, e limitar bastante o teu universo de atuação. Então, a gente faz muito isso. Então, não é só Brasil, não é só ação. Mesmo dentro de ações, quer dizer, a gente tende a se concentrar num conjunto ali de 60, 70 empresas que nós 4 gestores, que cada um com 20 anos de experiência, acompanha essas histórias há mais de 20 anos. Então, você conhece, quer dizer, desde o acionista até os executivos, até os conselheiros, clientes, fornecedores, conversa com esse pessoal há muito tempo. Em vários casos, já participamos do conselho de administração e ainda participamos dos conselhos de administração de algumas empresas que a gente investe. Então, a gente investe muito na criação de um conhecimento diferenciado. Então, se eu conheço um pouco melhor do que a média dos investidores um determinado número de ativos, eu tendo a, ao longo do tempo, ser capaz de gerar mais valor, né, investindo ali naquele grupo de empresas. Isso ajuda na consistência, mas uma outra coisa que ajuda na consistência também é o fato de, embora nós nos consideremos value investors, né? Então, eu aprendi a investir em ação lendo Warren Buffett e a nossa escola aqui é a escola de value investing, e a gente investe com horizonte de longo prazo, quer dizer, o prazo médio de permanência de um papel na nossa carteira de pelo menos 3 anos. Casos como Lojas Renner estão há 10, outros são mais recentes. Mas a gente se permite também fazer determinados investimentos que eu consideraria um pouco menos óbvios para o value investor tradicional. Então, por exemplo, em 2016, nós fizemos uma alocação relevante em empresas estatais quando houve a mudança de governo, né? Na nossa avaliação, ali você teve claramente uma reorientação desses negócios no sentido de maximizar a geração de lucro, o que não era a agenda vigente ali de 2002 a 2016, quando as empresas estatais brasileiras eram usadas também com outros fins, seja para reduzir volatilidade de preço de combustível, no caso de Petrobras, seja para estimular a competição no crédito, como era o caso do Banco do Brasil, ou praticar a modicidade tarifária para estimular as indústrias de maneira horizontal, que era o caso da Eletrobras. Era a agenda do governo anterior, independentemente de ser correta ou não, não é uma agenda que maximiza o resultado dessas empresas que estão sendo usadas para esses outros fins. Quer dizer, quando você tem a mudança de governo e a consequente mudança nos conselhos de administração, nas diretorias e a reorientação desses negócios para geração de resultado, isso é uma mudança secular na nossa visão. E os ativos não estavam precificados para isso. A gente chegou a ter praticamente 30% da carteira do fundo investida em Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, que eram 3 ações que não tinham feito parte da nossa carteira de 2008 a 2016. Então, a gente tem essa flexibilidade. A gente tem small caps no fundo, assim como temos large caps, quer dizer, a maior empresa do nosso portfólio hoje é a B3, seguida de Petrobras, Banco do Brasil. Aí depois a gente tem Natura como
quarta maior posição, e a quinta hoje é Hipermarcas. Mas a gente tem ali cerca de 15% do portfólio investido em small caps, empresas que poucas pessoas conhecem, como Springs Global, Mills, Tegma, quer dizer, empresas que, na nossa visão, têm potencial para triplicar de valor nos próximos 2 anos. Então, a gente é bastante agnóstico em relação ao tamanho, né, da empresa, até se é estatal ou não, né? Quer dizer, se o preço justificar, se o valuation fizer sentido e a assimetria for claramente a nosso favor, a gente se permite ter. Então, hoje a gente tem uma carteira que, se a gente for dividi-la ali por temas, 40% do fundo hoje está investido em empresas de alta qualidade, que são aquelas ganhadoras independentemente do que vai acontecer com a economia. Aí é uma Lojas Renner no setor de varejo, é uma Croton no setor de educação, uma Ipera no setor de medicamentos, uma Suzano em papel e celulose, uma CCR em concessões. São empresas que, na nossa visão, são ganhadoras independentemente do que acontecer com a economia. Hoje, um pouco menos de 20% do fundo só é investido em empresas estatais, então a gente já realizou lucro em Eletrobras, hoje a gente só tem um pouquinho de Petro, Banco do Brasil e CEMIG, que a gente também realizou lucro recentemente, e 40% do fundo investido em empresas que se beneficiam muito da questão da retomada cíclica da economia brasileira. Quer dizer, são empresas que têm muita alavancagem operacional, porque operam hoje a uma utilização de capacidade baixa. Aí você tem Santos Brasil, por exemplo. O Porto ainda opera a 70% de utilização de capacidade. A economia recuperando, o volume aumenta, o lucro aumenta, sem que a empresa precise fazer nenhum investimento, porque a capacidade está lá instalada, só esperando a recuperação cíclica. Mills, que é uma small cap que a gente investe, opera hoje a 50% de utilização de capacidade. 50% das máquinas da Mills estão no depósito porque não tem demanda, né? Puxa, a princípio é uma má notícia, né? Mas isso já está no preço da ação. Já está no preço. Né? Mesmo com essa baixa utilização de capacidade, ela é capaz de gerar caixa, inclusive reduziu bastante o endividamento recentemente. E a economia retomando é outra que vai aumentar lucro brutalmente sem precisar investir um centavo nos próximos 4, 5 anos, porque todo o maquinário já está lá pronto para ser utilizado. Então, essa variedade de temas, eu acho que ela tem nos ajudado a performar melhor do que a Bolsa, no mercado em alta, mercado de lado, ou mercado em baixa. Isso explica um pouco os 9 dos 10 anos. Uma pergunta que a gente não pode fugir é o quanto você acha que essa questão da reforma da Previdência, demorando mais, demorando menos, reforminha ou reformão, é óbvio que tem um impacto, mas qual a avaliação de vocês em relação por exemplo, o mercado agora, essa última semana aí, resistiu muito bem, né? O mercado lá fora caindo, aqui sustentando, subindo, voltou lá para os 96 mil pontos. A Bolsa está resistindo. Sim. Apesar de toda a dificuldade política, tudo que talvez alguns imaginassem que fosse ser um pouco mais fácil, outros menos. Mas como é que vocês estão vendo esse momento? Você acha que isso é mandatório para a gente ter um segundo semestre aí, melhor ainda para a Bolsa? Eu acho que é mandatório, embora não seja suficiente. Eu estou bastante otimista com a possibilidade de aprovação, a despeito das inabilidades em alguns momentos da coordenação política. Eu acho que é uma agenda hoje que é nacional. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, todos os presidentes, todos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, todos tentaram. Então, todos entendem a relevância, a urgência, e nunca foi tão consenso quanto agora, porque agora realmente o problema é evidente até para o mais cético de todos. Né? Entre outras coisas, até o nosso bônus demográfico no Brasil ele está terminando. Né? O bônus demográfico é quando você tem mais gente... Hoje você tem mais gente que contribui do que gente que se beneficia. Dependendo da conta ou das premissas que você utiliza, em 3 anos isso já virou. Né? Então virou algo urgente, é consensual. A gente tem poucas dúvidas de que alguma reforma será aprovada, se não for de 1 trilhão ou de 700, 800, mas alguma reforma vai ser aprovada ao longo dos próximos meses e, sem dúvida, isso é a condição necessária
para o equilíbrio da dívida pública. Isso impacta a taxa de desconto de todos os negócios, das ações, isso impacta todos os investimentos, mas eu acho que vem notícia boa desse lado, né? A questão é o que vem depois, né? Não basta só a reforma da Previdência, não vamos imaginar que o país vai aprovar uma reforma da Previdência e no dia seguinte a gente vai ter um crescimento absurdo, né, do PIB brasileiro, porque quando a gente pensa que a gente tem uma capacidade ociosa gigante na economia brasileira hoje, de 30%, 40% dependendo da indústria, né, algo que vem junto com essa capacidade ociosa é uma demora para o investimento retomar, né? Você tem alguns setores, alguns silos, né, que devem receber muito investimento nos próximos anos. O setor de óleo e gás é o mais evidente de todos. Mas tem vários outros onde o investimento ele demora um pouco, né? Então tem toda uma agenda que tem que vir depois da reforma da Previdência, reforma tributária, eventualmente até alguns estímulos, como o Paulo Guedes anunciou recentemente, de liberação de FGTS, outras coisas, para que a economia reaja um pouco mais rápido. Mas a reforma da Previdência é fundamental, mas não é suficiente para que a gente tenha um país aí crescendo 2%, 3% de forma sustentada nos próximos vários anos, né? Legal. Falando um pouco de produto, Pedro, a Leblon tem hoje na plataforma da XP, você tem o Leblon Ações 1, né? Uhum. Que é para um público qualificado, né? Uhum. E você tem a Previdência. Exatamente. Fora isso, tem o Leblon Ações 2, que é um fundo focado, mais dedicado para os clientes institucionais. Uhum. Hoje, os fundos estão com PL de quanto? Como é que está o desempenho no ano? Hoje, como você bem colocou, quer dizer, o Leblon Ações 1 e o Leblon Ações 2, eles investem na mesma carteira de ações, que é o Leblon Ações Master, sendo que o Leblon Ações 1 é um fundo para investidores qualificados. A aplicação mínima é de R$1.000, ele está disponível na plataforma XP para investimento. O Leblon Ações 2 ele é para o investidor institucional e para o público em geral, para o varejo também. A aplicação mínima é de R$1.000. A única diferença entre os dois fundos é que o Leblon Ações 1 ele cobra taxa de performance sobre o IPCA mais 6 e o Leblon Ações 2 ele cobra taxa de performance sobre o ganho que exceder a variação do IBX. Hoje, e o Leblon Previdência ele também investe na mesma carteira de ações, só que limitado a 49%. E o restante é investido em títulos de renda fixa. O patrimônio sob gestão da Leblon Equities hoje é um pouco superior a R$1 bilhão, sendo R$800 milhões na família Leblon Ações, Leblon Previdência e o restante nos fundos de Private Equity. Próximos passos da Leblon, vocês vão mudar de ramo? Não? Vamos continuar focar cada vez mais. Não, a gente quer renda fixa, não tem multimercado. Exatamente. A turma pergunta, o que você quer ser daqui a 5 anos? Eu quero ser exatamente o que a gente é hoje, a mesma coisa, continuar fazendo a mesma coisa, todos, eu, Mesquita, Aguiar, Pereira, juntos, 5 anos mais experientes, né? 5 anos mais de aprendizado, gerindo um patrimônio um pouco maior do que a gente vai estar gerindo hoje, porque a gente espera gerar um bom resultado para os nossos investidores nos próximos 5 anos. Mas a gente acredita muito na estratégia de manter o foco para que a gente tenha algum diferencial, né? Se eu quiser fazer multimercado, câmbio, renda fixa, real estate, não existe super-homem, André. Tem gente inteligente aí fora pra caramba, várias boas gestoras. Quer dizer, ou a gente foca ou a gente não vai conseguir construir diferencial. Então, daqui a 5, 10 anos, quero estar nesse mesmo lugar, essa mesma mesa, com os mesmos sócios, gerindo mais dinheiro e... Se Deus quiser, com muito cliente da Huawei aqui com vocês também. Exatamente. Bom, gente, agradecer muito aqui o Pedro e todo o time da Leblon que recebeu a gente aqui para esse bate-papo. A gente tem certeza, a gente tenta levar esse conhecimento, poder passar para vocês um pouco de quem efetivamente cuida do dinheiro do investidor. É sempre importante estar ouvindo. Não é todo dia que você tem a oportunidade de sentar com essas feras do mercado aqui e ouvir o que eles têm para contar e para falar das expectativas e da história da casa. Eu que agradeço. Obrigado, Pedro. Boa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Investidores, apliquem na Leblon.
invistam em ações, façam suas carteiras e no longo prazo, com certeza, é muito mais satisfatório do que ficar com o dinheiro parado na renda fixa. Obrigado, gente. Um abraço. Foi um prazer. Um abraço.